e ampla durante os seus ensinos. Se você for olhar ali, todas as vezes que Jesus parava para ensinar, ele estava justamente tentando fazer com que os homens entendessem qual era o princípio do reino, qual é o princípio de Deus para cada uma das atitudes da nossa vida. E através dessas mudanças, a humanidade seria transformada. É isso que Jesus busca em nós. Jesus fez milagres, curou doentes, expulsou demônios, multiplicou comida, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Os seus milagres mostravam seu amor por nós. Todos os seus milagres ajudavam alguém de alguma forma. Então, eu costumo dizer que aquele que deseja ser como Jesus, ele precisa também ter o anseio de, através da sua vida, ser um canal de milagres de Deus. E nada mais é isso do que você ser cheio do Espírito Santo e os dons espirituais se manifestarem na sua vida de forma muito clara, muito objetiva, muito direcionada pelo Espírito Santo. Então, num momento nós podemos ser usados para curar um enfermo, no outro momento para expulsar um demônio, no outro momento para multiplicação de alimentação, num outro momento para ressuscitar um morto. E se isso não tem acontecido na minha vida e na sua vida, está faltando busca por esse enchimento do Espírito Santo em nós. Busca por entendimento dessa palavra, para que isso gere fé no nosso interior e eu possa então externar isso através da manifestação dos milagres de Deus. Porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Se ele disse isso, é porque isso é uma verdade espiritual. E se isso não tem acontecido na minha vida e na sua vida como cristão, está faltando algo em nós. Está faltando algo nas nossas vidas. Nós precisamos ter muito mais entendimento sobre isso para que nós possamos manifestar a glória de Deus na terra através das nossas vidas, através da ação do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso e agir debaixo do entendimento que o Senhor for nos dando. Isso tudo tem uma medida, tá, queridos? Não é do dia para a noite, mas a gente começa do primeiro degrau, mas a gente precisa subir. Se a gente não subir, a gente vai ficar estagnado e o mover de Deus não vai acontecer, nem na minha vida e nem na vida de outras pessoas que estão precisando ser tocadas pela glória de Deus. Então é isso que a gente precisa ter como entendimento. Jesus morreu. Ele voluntariamente pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz em nosso lugar. Não preciso nem falar, né? Ele mesmo se deu, a palavra fala. Ninguém o forçou a nada. O amor de Deus, lembra a decisão? É que faz com que Jesus tome essa atitude de dizer, não, Pai, eu vou fazer o teu propósito acontecer na terra. Jesus ressuscitou. Jesus não tinha pecado, por isso não podia ficar morto. Quando ressuscitou, ele venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. Romanos 6, 23. A morte, queridos, ela está ligada diretamente ao pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que Jesus ficasse morto, ele tinha que ter trabalhado o pecado. E como ele não tinha pecado, era impossível que a morte segurasse ele morto. Porque ele não podia ter esse salário, né? Ele não tinha pecado. Então, o que ele fez na cruz foi levar os nossos pecados. Mas ele não tinha pecado. Então, ele pôde vencer a morte naquele momento sobre a vida dele. E aí ele nos mostra o que é a vida eterna, né? O que é estar ressurreto, o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. É isso que vai acontecer. Todos ressuscitarão, aqueles que já estiverem mortos, né? Porque foram salvos, porque passaram pela primeira morte por conta da vida natural, né? Do envelhecimento, mas a morte não poderá segurá-los porque eles eram salvos, porque eles eram filhos de Deus. Então o pecado vai ser aniquilado, a morte vai ser totalmente vencida e nós seremos então transformados no mesmo corpo que Jesus foi transformado no momento da sua ressurreição. Jesus subiu ao céu. Ele não voltou a morrer, subiu fisicamente ao céu.
onde está vivo ainda hoje com Deus Pai. Atos dos Apóstolos 1, 9 ao 11. Isso é bem interessante para algumas pessoas. Algumas pessoas acham que Jesus ressuscitou em espírito somente, né? Que Jesus é um espírito, que Jesus era um anjinho que ficava ali depois que ele ressuscitou, próximo àquelas pessoas que falaram com ele e tudo mais. Não, queridos, isso é um entendimento errado. Leia a palavra e você vai perceber que Jesus ressuscitou em carne. O corpo dele foi transformado, assim como o nosso corpo vai ser transformado. O corpo dele foi totalmente restaurado, né, sem pecado. Então Jesus ressuscitou não só em espírito, mas em corpo. Por que que eu falo isso? Porque várias passagens vão mostrar isso, porque Jesus andou, Jesus comeu, Jesus dormiu, Jesus falou com as pessoas, Jesus ensinou as pessoas durante 40 dias depois da sua ressurreição. Isso está tanto nos evangelhos, no finalzinho dos evangelhos, quanto no livro de Atos. Mostra isso muito claro. Então Jesus não podia ser só espírito, ok? Porque todas as atitudes que ele tinha era de alguém humano também, mas sem pecado, mas agora com o corpo transformado. Tanto é que ele mostra as mãos furadas para o discípulo que duvidou, né? Esqueci o nome agora do abençoado. Então, assim, Jesus tem todas as atitudes naquele momento de alguém que tem um corpo físico, não só um espírito, ok? Então, é errôneo esse nosso entendimento quando a gente acha que Jesus é só espírito. Não, Jesus é um homem em carne e osso, e espírito e alma, que está agora no céu, assentado no seu trono, ok? Esperando só o momento certo para a sua segunda vinda, esperando o momento certo para então trazer todo o juízo e acabar com a morte e acabar com o pecado de uma só vez e viver a vida eterna com todos os santos, com todos aqueles que decidiram viver em santidade, ok? Jesus mudou o mundo. Seus poucos anos na Terra marcaram a história do mundo desde então. Teve impacto em muitas áreas, desde a ética até a educação. Então Jesus mudou muito depois da sua vinda como homem na Terra, né? E aqueles que decidiram seguir, trilhar esse caminho, começaram a viver uma vida diferente realmente, em todos os âmbitos, né, da sociedade. Então, tanto é que existe antes de Cristo e depois de Cristo, né? O marco do nascimento e morte e ressurreição de Jesus é tão grande que o calendário muda, né? O calendário se transforma antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não é à toa, ok? Deus precisava marcar essa passagem do seu filho aqui na Terra. Jesus muda vidas. Hoje ele transforma a vida de quem o aceita como seu Salvador, ajudando a viver de maneira diferente, com esperança e amor. Por que esperança? Eu falo esperança hoje com um entendimento diferente. A esperança do novo convertido, a esperança de uma pessoa que nasceu de novo, é da vida eterna, queridos. Não pode ser outra. Né? A nossa vida ela não está limitada a esse mundinho onde nós vamos viver 80, 100 anos e vamos morrer fisicamente. Mas a nossa esperança precisa ser numa vida eterna que nós teremos ao lado do nosso Pai. Então essa precisa ser a nossa esperança. Essa precisa ser a nossa vida com Deus. Eu desejo estar com Ele para a eternidade. Então essa vida é totalmente passageira, dessa era. Mas haverá uma outra era onde a vida eterna se estabelecerá depois do juízo de Deus. E é essa que nós devemos desejar como cristãos. É essa que nós devemos ter esperança como nova criatura. Eu desejo estar com o meu Pai. Eu desejo ter comunhão plena com o meu Pai. Eu desejo viver eternamente com Ele. Amém? Eu posso conhecer Jesus? Sim, você pode conhecer Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele se revela a você e se torna seu amigo. Você também pode aprender muito mais sobre sua personalidade e tudo o que Ele fez lendo a Bíblia, que conta sobre sua vida
e como mudou tudo para sempre. Essa é a melhor maneira de descobrir quem ele é. Já falei bastante aqui, essa é a única maneira que nós temos de conhecer Jesus. Se Jesus é o verbo, é a palavra, eu preciso então ter contato com a palavra. De outra maneira, você jamais vai conhecer Jesus. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é um só, mas é uma trindade, 3 em 1. Isso pode parecer estranho, mas Deus é muito mais complexo que um ser humano. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a parte de Deus que é o Filho. Ao vir para a terra, ele se transformou num homem, identificando-se conosco. O Evangelho de João abre dizendo que Deus é a palavra e ele se tornou um homem. Jesus era Deus e estava com Deus. Por outras palavras, Jesus é uma parte da trindade de Deus. Muita gente toma as passagens que falam de Jesus estar junto a Deus como evidência de que ele não é Deus. Mas outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. Por exemplo, Tito 2,13. Lendo João 1, entendemos que não é uma diferença de opinião sobre a divindade de Cristo, mas que todos estão falando de Jesus como Deus. Quando alguns teólogos ou alguns cristãos tentam provar que Jesus Cristo não é Deus, isso é muito triste, porque em várias passagens, e como eu já falei para vocês que Jesus é o verbo, é a palavra que Deus libera, ele realmente não é Deus no seu sentido literal. Mas ele é parte de Deus. E assim sendo, ele é Deus da mesma forma. Então a gente não pode tentar explicar Deus, porque Deus a gente não explica, Deus a gente vive. E eu falo que quanto mais as pessoas elas tentam explicar Deus com a sua mera consciência, com a sua mera sabedoria humana, elas vão errar grandemente. Mas quando nós nos voltamos para a palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ensine o que é esse mistério da Trindade, a gente vai começando a entender. Eu falei acho que um pouco sobre isso lá no quem é o Espírito Santo, no quem é Deus. Então, se tem alguma dúvida aí, volta lá nos vídeos, dá uma olhada que eu devo falar um pouquinho mais sobre essa questão da Trindade. E aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu não quero nem me ater a isso, porque falar sobre a teologia da Trindade traz várias discussões, traz vários entendimentos. E eu não estou aqui para trazer nenhum conceito firmado, mas eu estou aqui para fazer você meditar na palavra. E isso vai fazer com que o entendimento de Deus, da parte de Deus, venha ao teu coração. E aí o que os homens dizem, no sentido de teologia ou de entendimentos, fica um pouco secundário, Nós queremos realmente entender o que a palavra de Deus diz, o que está escrito e o que o Espírito Santo nos ensina. Quem Jesus afirmou ser? Jesus disse que era filho de Deus e filho do homem. O Cristo, o Messias, ambos significam ungido. Não lemos nos evangelhos que ele disse, eu sou Deus, mas ele também nunca disse, eu sou homem. Mas pelas coisas que disse e fez, fica claro que ele se considerava Deus. Por que Jesus se considerava Deus e por que então a gente pode ter certeza de que ele era Deus? Eu coloquei alguns tópicos aqui. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Está lá em Mateus 28:9. Jesus era judeu e os judeus acreditavam que só deveriam adorar a Deus, nunca a homens. Então, se Jesus fosse um homem simplesmente e não Deus, no momento em que alguém tentasse o adorar, ele então repeliria essa pessoa, não deixaria, porque como judeu, que foi criado dentro do judaísmo, porque Jesus foi criado dentro da lei de Moisés, diante dos ensinos ali dos religiosos da época, até que ele começasse o seu ministério, ele foi totalmente ensinado dentro da Torá. Então ele sabia esse princípio de adorar somente a Deus e jamais a qualquer outra criatura ou a qualquer outra imagem. Então Jesus não deixaria ser adorado se ele não fosse Deus. Jesus perdoava pecados. Marcos 2, 5 ao 6. Leia lá que você vai ver.
Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas, o que elas tinham cometido anteriormente. Os teólogos judeus da época ficaram chocados porque só Deus podia perdoar pecados assim, visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então, quando Jesus declarava que as pessoas estavam sendo perdoadas dos seus pecados, primeiramente o entendimento que eu tenho é que ele tinha convicção de que aquela pessoa tinha entendido quem ele era. Então, se eu entendo que Jesus é o meu remidor, é o meu salvador, automaticamente os meus pecados estão perdoados. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando alguém chegava para Jesus e o reconhecia como tal, ele então tinha essa convicção de dizer: perdoados estão os teus pecados. Gente, vocês me perdoam que eu tô com uma secura incrível na garganta, já tem 3 dias. E aí eu tô tomando bastante água por conta disso, e às vezes a voz fica um pouco mais ruim aqui no vídeo, tá bom? Mas eu vou terminar. Jesus disse que já existia antes de Abraão e era eu sou. Tá lá em João 8:28 e em João 8, 58 e 59. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome lá no Velho Testamento, Deus respondeu que era eu sou, que em hebraico é um jogo de palavras com Senhor. Assim, Deus ficou conhecido como eu sou. Jesus disse que era eu sou quando os judeus perguntaram quem ele era. Depois quiseram matá-lo, porque fica claro que ele dizia ser Deus. Nessa passagem aqui, eu também vou fazer uma retificação, mas não uma retificação para te deixar confuso, tá bom? Eu só vou retificar porque eu ouvi um teólogo e alguém que eu realmente busco entendimento para entender algumas passagens, e já existem alguns vídeos sobre isso, inclusive no YouTube, depois se você quiser olha lá. A tradução exata no hebraico para esse eu sou não é eu sou, é eu serei, ok? Não existe essa conjugação no hebraico do eu sou, e sim eu serei. Então, cada vez que Deus dizia para Moisés ou para qualquer outra pessoa, eu sou, ele estava dizendo assim, eu serei. Porque lembra quando eu falei para vocês que cada palavra que saía da boca de Deus, ele estava liberando Jesus, né? Então, era Jesus que Deus estava liberando. Então, eu acredito que quando ele dizia para Moisés ali, eu serei, Deus estava dizendo, Moisés, você vai saber quem eu sou no futuro. Porque eu ainda vou me manifestar, eu ainda vou realmente me mostrar com todo amor e perfeição para cumprir o propósito de salvar a humanidade. Ali com Moisés era só uma alegoria de tudo que Deus faria na eternidade ainda, lá na frente, né? Então, com Moisés, com tudo que Deus fez ali no Egito, são todas alegorias a respeito do que Deus ainda ia fazer. Então, por isso que ele fala para Moisés ali, eu serei, e não a tradução eu sou, tá? As nossas Bíblias todas estão com eu sou, mas a tradução correta do hebraico é eu serei, tá? Só para retificar aí, para não ficar uma dúvida se alguém já sabe disso, né? Se alguém já ouviu essa explicação, para não falar, Elisângela falou errado. Eu só não quero confundir porque tá escrito aqui na apostila, mas só retificando e dando uma pequena explicação sobre isso, ok? Sobre esse entendimento. Mas quando Jesus disse lá para os fariseus e diante do povo que ele era o eu sou, né? O eu serei, que na verdade ali ele era mesmo, ele já não seria mais, eles lembravam de Deus falando com Moisés. Então, ele estava usando o mesmo termo que Deus usou para Moisés, dizendo que ele era Deus. Então, como os fariseus eles estavam cegos espiritualmente, eles achavam aquilo uma afronta espiritual. E por isso eles desejavam matar Jesus constantemente. E até que eles conseguiram realmente, através do julgamento ali, mandar Jesus para a cruz. Tudo tinha um propósito. Eles estavam cegos espirituais, mas cada vez que Jesus se mostrava Deus, sem falar isso com todas as letras, era isso que os judeus, que os religiosos da época entendiam, porque eles conheciam muito bem a Torá, eles conheciam muito bem o Velho Testamento.
Então eles eram afrontados diretamente. E aí ou eles criam em Jesus como Messias, ou eles não criam. E eles preferiram não crer. Jesus disse que ele e o Pai, eram a mesma pessoa. João 10, do 30 ao 33. Isso é o mesmo que dizer eu sou Deus. Os judeus entenderam isso e tentaram apedrejá-lo. A mesma coisa acontece nessa passagem de João. Todas as vezes que dizia assim, Jesus dizia, vocês ainda querem ver o Pai, mas vocês estão me vendo. Eu e o Pai somos um. Né? Então, várias vezes Jesus usa essas palavras para dizer que aqueles que estavam vendo ele ali encarnado, eles estavam vendo o próprio Deus, porque ele era o Verbo encarnado, ele era o próprio Deus encarnado, né? Então, que eles olhassem para ele, eles estariam vendo o próprio Pai. Então, veja Jesus mais uma vez, olha para a palavra, você vai estar vendo Jesus e você vai estar vendo o próprio Deus em todas as palavras que ali estão escritas. É muito fácil. Quer ver Jesus? Quer ver o Pai? Olha para a Bíblia, olha para a palavra dele. Você vai estar vendo ele o tempo inteiro. Jesus ensinou que ele é o caminho e a vida. João 14, 6. Nenhum grande líder espiritual disse que a salvação era por ele mesmo. Isso seria um absurdo, porque quando morresse, já não haveria salvação. Jesus não disse só para obedecer a sua palavra. Ele disse que entrará na vida de quem o aceitar como Salvador, tal como Deus faz. João 14, 23. Então, não é só para conhecer ali a palavra, né? Mas a partir do momento que a gente passa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vem morar dentro de nós. Essa palavra viva vem habitar dentro de nós. Nós somos, então, moradia, habitação do próprio Deus. Muitas dessas afirmações foram registradas por João, um dos apóstolos de Jesus que ouviu essas coisas em primeira mão. Não são rumores escritos por muitos séculos mais tarde. Os judeus teriam aceitado um Messias, profeta ou líder espiritual sem problemas, porque eles já estavam à espera que ele viesse há muito tempo. A razão por que muitos se recusaram a aceitá-lo e porque o mataram foi precisamente porque ele dizia ser Deus. Então, o que os judeus ortodoxos queriam era que Jesus se manifestasse simplesmente como Messias, como um homem natural e que viesse trazer toda a restauração de Israel e que fosse um homem como Elias, como Moisés, como outros profetas que já tinham vindo, mas que ele tivesse talvez algumas habilidades a mais como profeta ou como Messias, né? Eles não criam que o próprio Deus ele viria à Terra. Para os judeus, aquilo parecia loucura, né? E realmente é loucura, porque o próprio Deus veio habitar no nosso meio. Então, Jesus é Deus, ok? Então, esse entendimento para os judeus era um pouco complicado. Não sei nem te dizer por quê, porque o Velho Testamento está recheado dessas profecias a respeito disso. E o que faltou neles mesmo foi entendimento, né? Satanás conseguiu cegar o entendimento da maioria dos judeus para não ver e não entender Jesus como Filho de Deus. Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus, mas Jesus ressuscitou sem ninguém interceder por ele. Atos dos Apóstolos 2:24. A morte não podia retê-lo porque era perfeito e era Deus, ok? Então já expliquei isso um pouquinho lá na ressurreição. Então era impossível, né, que Jesus não fosse Deus porque ele ressuscitou dos mortos sem a intervenção de homem algum e está vivo até hoje. O corpo ressurreto. As ressurreições que nós vemos na Bíblia, queridos, inclusive feitas pelo próprio Jesus, são ressurreições desse contexto humano que nós temos, tá? Desse momento na Terra. Então, todos os homens que foram ressuscitados na Bíblia, eles morreram posteriormente, novamente, com a velhice, com a idade, ou com qualquer outra coisa. Foi um milagre de ressurreição para aquele momento. Mas a ressurreição que aconteceu com Jesus diz respeito à ressurreição de corpo, alma e espírito. E aí sim é uma ressurreição eterna. Por isso que Jesus está ressurreto junto ao Pai, ok? Então não é a mesma ressurreição. A ressurreição que nós vemos de milagres na Bíblia são ressurreições
passageiras, em que a pessoa viria a morrer novamente, posteriormente. Agora, quando Jesus voltar, essa ressurreição é que é para a vida eterna, ok? O que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou tudo o que precisamos saber para compreender o plano de salvação e viver uma nova vida, livre do pecado. Os seus ensinos eram práticos em uma linguagem que o povo entendia. Jesus ensinou sobre Deus, ensinou que Deus é o nosso Pai, é o Criador do mundo, está lá em Mateus 11, 25. Ele nos fez para o seu louvor e nos ama. Ele é o juiz e o protetor dos santos. Então Jesus ensinou o tempo inteiro sobre o Pai. Quem é o Pai, o que o Pai faz, como o Pai se relaciona com o Filho. Todo o tempo Jesus demonstra isso em seus ensinos. Olhando ali nos evangelhos, você vai perceber isso o tempo inteiro. Ele mostra o Pai, ele exalta o Pai o tempo inteiro, porque ele estava aqui para cumprir o propósito do Pai, ok? Não o propósito dele. Ele nos ensinou sobre o diabo. O diabo é o pai da mentira, é arrogante e veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Ele induziu e induz o homem ao pecado. O seu propósito é estragar a criação de Deus. Então, Jesus também nos ensina quem é o diabo. Ele desmascara o diabo, dizendo quais são as suas artimanhas, quais são as suas maneiras de atuar no homem. E com isso ele diz assim, existe um antídoto, existe uma maneira de você não pecar. É você ser guiado pelo Espírito, assim como eu sou. Então, ele dizia, se você fizer exatamente como eu sou, você vai ser guiado pelo Espírito e você não vai pecar. Você não vai ser induzido pelo diabo a pecar. Sobre o pecado, todos pecamos e estamos longe de Deus. João 8,7. O pecado leva à morte. Então Jesus mostra todo o tempo que o homem precisava compreender. O homem precisa entender que ele é pecador e que ele precisa do resgate de Jesus para ser salvo. Enquanto o homem não cai em si e olha para dentro de si mesmo e fala, eu sou pecador, e entende isso e se arrepende dos seus pecados, dizendo, eu fui contra Deus, eu agi contra Deus, então Deus não pode vir com salvação. O Espírito Santo não pode agir para a salvação. Então, enquanto o homem não realmente reconhece isso, é impossível que Deus possa agir com salvação. Então, por isso a necessidade do reconhecimento do pecado e de, então, confessar. Eu reconheço o meu pecado e eu confesso, então, a partir desse momento, Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Enquanto isso não acontece publicamente, enquanto isso não acontece de maneira eficaz, é impossível que o homem seja salvo. Quem ele é? Ele disse que é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus. Ele veio para salvar o mundo, morrendo na cruz e ressuscitando. João 3,16. Sobre a salvação. Para sermos salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mateus 4,17. Quem acreditar nele será salvo e terá a vida eterna. A salvação é de graça e nos une de novo a Deus. Então, falando isso sobre salvação, tá? Sobre essa questão do resgate. Sobre o Espírito Santo. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar e consolar. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos capacita a viver livres do pecado. Atos 1:8. Isso eu não preciso nem falar, porque eu falei bastante na aula sobre o Espírito Santo, né? Então, eu vou só ler aqui a apostila e vocês podem, então, tirar qualquer dúvida nos outros vídeos. Como eu devo viver? Jesus deu muitas instruções sobre nossa vivência diária, regras morais para seguir, maneiras de lidar com as pessoas. O importante a tirar desses ensinamentos é viver de maneira agradável a Deus. João 14, versículo 23 e 24. Na verdade, eu costumo dizer, se você lê a Bíblia e vê as atitudes de Jesus concernente à vivência em comunidade, com as pessoas, olhar para a lei de Deus, olhar para todos os ensinos que Deus deixou na palavra, você vai ter uma outra maneira de viver.
você vai ter uma outra maneira de se comportar com as pessoas. Você vai pensar um pouco melhor antes de ter qualquer uma das suas atitudes, porque o Espírito Santo ele vai te lembrar qual seria a melhor atitude a ser tomada naquele momento. Qual é a melhor palavra a ser liberada naquele momento? Qual é a melhor atitude a ter com o meu irmão naquele momento? Ok? Então, ter a palavra viva dentro de nós vai fazer com que essas atitudes elas mudem gradativamente. Nós vamos nos transformando à imagem e semelhança de Deus, à imagem do seu Filho Jesus. Então, é isso que a palavra vai fazendo dentro de nós. Sobre o céu e o inferno, Jesus também ensinou sobre isso. E é aqui que eu quero fazer uma retificação bem grande, mais simples por enquanto, e num outro momento a gente vai ter estudos sobre isso, ok? Como essa apostila eu peguei ela há mais de 2, acho que tem bem mais, quase 3 anos para fazer, então você acaba cometendo alguns erros que depois, com o passar do tempo, quando você vai estudando mais a palavra, você vai percebendo esses erros e vai corrigindo e vai ajustando, ok? Como vocês estão ouvindo pela primeira vez, para quem está me ouvindo pela primeira vez, inclusive, ou não conhecia a palavra, é realmente novo convertido, glória a Deus, vai ser mais fácil de você entender o que eu vou falar. Para aqueles que já são convertidos há mais tempo, talvez surja um pouco de espanto, mas eu quero que você tenha paciência, que em algum momento nós vamos gravar vídeos sobre isso também, e aí vai ficar mais simples para você entender. Esses 2 últimos tópicos, trata sobre escatologia. E por que eu falo que eu vou retificar? Porque como eu tenho estudado há quase 1 ano e meio, 2 anos, eu não me lembro exatamente o momento que eu comecei a estudar escatologia, eu tinha um entendimento que tinha sido me passado desde que eu me converti. E quando eu fui estudar realmente as escrituras sobre esse assunto, eu tive um real entendimento do que é. Então, infelizmente, alguns líderes, alguns pastores, eles passam um entendimento um pouco deturpado, um pouco distorcido do que é o fim dos tempos, do que é a segunda vinda de Jesus. E aqui eu não quero te assustar quanto ao teu pastor ou quanto a qualquer outra pessoa que tenha te ensinado. Mas vale a pena a gente ir para as escrituras e entender um pouco melhor sobre esse assunto, porque a segunda vinda de Jesus está muito próxima e nós precisamos estar atentos e preparados para isso, baseados na palavra. Amém, queridos? Então, Jesus ensinou sobre o céu e sobre o inferno. Se você for lá para o capítulo 24, 25 de Mateus, você vai ver bastante sobre isso. Marcos também vai ter Jesus falando sobre isso, mas Mateus 25, se não me engano, é o texto talvez mais completo. Deixa eu só abrir aqui que eu já falo para vocês se o 24 também está incluso ou só o 25.